Saudações a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um CELGcast, o podcast de saúde mental do Centro de Estudos Luiz Guedes. Para quem ainda não sabe, o CELG foi fundado em 1959 por professores e alunos e ex-alunos da psiquiatria da URGS e do Hospital de Clínicas, mas hoje congrega psicólogos e outros profissionais de saúde mental. O foco principal é promover cursos de especialização e capacitação. Vocês podem visitar mais no celg.org.br. As jornadas científicas do CELG são tradicionais e acontecem a cada 2 anos desde 1960. E a nossa entrevista de hoje é dentro da série Vamos à Jornada do CELG 2024, que vai acontecer agora de 5 a 7 de setembro em Gramado, no Hotel Serrano, evento presencial. A temática da Jornada 24 é conexões e desconexões do cotidiano às catástrofes, focando nessa interface de saúde mental e tecnologia e também saúde mental e desastres climáticos. A gente vai conversar agora sobre um dos assuntos dentro do nosso primeiro eixo temático. A gente vai abordar um preview da palestra O uso de internet por bebês e crianças pequenas no Brasil, os novos desafios. E a nossa entrevistada de hoje é a psicóloga Giana Bittencourt Friso. Ela é psicóloga especializada em terapia de casal e família pelo INFAPA, fez mestrado, doutorado e pós-doutorado na psicologia da URGS, onde hoje ela é professora do Departamento de Psicologia e Desenvolvimento da Personalidade, além do PPG. Além disso, ela coordena o Núcleo de Pesquisa e Intervenção em Famílias, Bebês e Crianças, o NUFAB, que tem um site bem organizado, convido vocês a visitarem, e eles são dedicados à parte de psicoterapia pais-bebês, adoção e essa interface de tecnologia nas diferentes faixas etárias. Ela, há 2 semanas atrás, representou a Sociedade Brasileira de Psicologia perante a audiência pública sobre o uso responsável de tecnologia e o excesso de tela para crianças e adolescentes no Congresso Nacional, lá em Brasília, na Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação. E ela me garantiu que a nossa conversa aqui no CELGcast é um exemplo de comportamento saudável perante as telas. Ufa, ufa. Giana, muito obrigado pelo teu tempo. Muito obrigada, Alexandre. Agradeço o teu convite, Daniel, da equipe do CELG, né? Vai ser muito bom poder estar aí daqui mais uns dias no evento e poder conversar sobre esse tema que tanto nos instiga. Ótimo. Giana, tu te dedica para um assunto Trend Topics, né? É praticamente universal em qualquer roda de não só adultos, próprios adolescentes também, sobre o uso de tela em crianças, adolescentes e as consequências desse comportamento. Antes da gente entrar um pouquinho mais, nos explica como é que tu chegou nessa linha de pesquisa, como é que foi a tua trajetória até se tornar uma referência nesse assunto. Uhum. Bom, eu entrei na URGS em 2009 e desde o meu doutorado eu já vinha trabalhando, desde o mestrado, na verdade, já vinha trabalhando com desenvolvimento infantil em relação mãe-bebê e saúde mental. Quando eu entrei na URGS, eu segui nessa linha e conforme a gente, né, se torna orientador de pesquisa, a gente acaba também incluindo o interesse dos nossos alunos. E teve uma aluna que estava muito interessada nessa questão do uso de telas na infância e perguntou se eu topava orientar ela. E eu disse, olha, eu acho que é um tema super novo, acho que a gente tem muitas dúvidas, e nós vamos fazer uma combinação que não vamos partir do pressuposto do uso problemático de telas, nós vamos partir do pressuposto de uso de telas para entender os lados, se tem lados positivos e negativos, enfim, né, nesse uso. E isso foi em 2017, mais ou menos. E desde lá a gente vem ampliando os estudos, a gente começou um estudo quantitativo primeiro, com famílias de crianças até 3 anos, e começamos com alguns grupos focais também, e entrevistas com mães que usavam tela, que não usavam tela, para fazer uma compreensão inicial desse uso. E desde lá a gente vem assim fazendo redes com outros pesquisadores que trabalham com esse tema também, vem ampliando, né, a compreensão com estudos mais quantitativos, com estudos qualitativos, com estudos observacionais também. A gente fez um experimento na URGS, que foi um pouquinho atrapalhado por causa da pandemia. A gente tinha começado em 2020, mas a gente tem filmagens de relação mãe-criança, também brincando com telas.
Então, a gente tem tentado entender essa complexidade toda do fenômeno para as famílias de crianças, até o momento, crianças pequenas, agora a gente vai começar um novo estudo com crianças um pouco maiores. Olha só, então começou de um jeito bem orgânico, né? É, exatamente. E o que que o profissional de saúde mental precisa saber sobre essa interface de telas, crianças e adolescentes? Claro que são muitos aspectos, mas assim, o que que tu acha que são, assim, que é básico, que a gente deveria estar introjetado em todo mundo que se propõe a dar suporte em saúde mental? Quanto mais a gente tem estudado, mais o que a gente tem trabalhado aqui, entendido, é poder dar conta e compreender a complexidade do fenômeno. Porque a gente tem, no primeiro momento, eu acho que se pensou muito assim, as famílias são culpadas de oferecer tela para as crianças, né? Porque a gente tem o conhecimento, né? A Sociedade de Pediatria Brasileira e várias outras trazem orientações de que até os 2 anos deveria ser zero tela. Só que a gente pode sair para qualquer famílias conseguem seguir isso pelos mais diversos motivos. Então, acho que a primeira coisa é a gente ter um olhar empático com as famílias e poder compreender como que as telas entraram na vida da família. E começando pelo uso dos adultos, né? Porque não adianta a gente dizer para a criança não usar, não oferecer para a criança, mas no momento que a gente está em interação, está na frente da tela, né? Com o celular, na TV, enfim. Então, eu acho que a primeira coisa é a gente não ter um preconceito de que é ruim, e entender que o uso que a criança está fazendo, que os pais fazem, pensar que as escolas, de certa forma, também têm incentivado o uso de telas, né? Tem várias escolas que usam plataformas de leitura desde crianças muito pequenas. Então, não dá para a gente jogar tudo isso como sendo um problema de uso de tela. Ao mesmo tempo, a gente não pode ser ingênuo, né, de entender que boa parte de redes sociais, de jogos, eles são desenhados para o uso sozinho da criança, que é o menos indicado. Esse sim é uma das poucas coisas assim que a gente já tem conhecimento, é evitar ao máximo o uso da criança sozinho, mas os aplicativos são desenhados para que a criança use, porque as famílias dizem que oferecem quando não podem dar atenção. Então, aqui a gente começa com um grande paradoxo. E é aqui que eu acho que a gente, enquanto profissional da saúde mental, pode ajudar as famílias. Como é que a gente desamarra isso? Né? Então, a gente tem uma família que às vezes não tem muito apoio para cuidar da criança. O design do produto é feito para ficar tempos ali e o uso solitário. E existe muito dinheiro envolvido. Então, eu acho que a gente tem que começar com cuidado, assim, a observar isso nas famílias. Ah, importante. Então, já começar fazendo o histórico dos pais, até pelo efeito de modelagem, É. que é a modelagem é o aprendizado mais primitivo, assim, né? Em relação Uhum. nessa faixa etária. Então, já. Na realidade, todo vai ter que trabalhar os pais também, e não só Isso. a situação, e aí tem que ver o contexto para isso e o quanto eles vão estar abertos também, né? Uhum. E como é o que que seriam comportamentos saudáveis perante as telas, né? E A como gente tem implementar isso, né? desculpa te interromper, Não. Alexandre. A gente tem visto assim, por exemplo, jogos, né? Videogame existe há muito tempo. Agora de manhã eu ainda estava conversando com uma aluna. Videogame existe há muito tempo, mas a gente não tem uma população 100% de crianças e adolescentes viciadas em videogame. Então, como é que a gente diferencia quem vai fazer um uso lúdico do videogame, vai ali, vai ter horas, né, combinadas com a família, né? Tem autores que inclusive sugerem que se faça um plano de uso de mídia familiar, onde se vai ser combinado quanto tempo pode usar, o que, que pode ser acessado, como que vai ser esse acesso. A gente também, de novo, não pode ser ingênuo, então a gente tem utilizado alguns materiais assim para informar as famílias de como configurar as plataformas de forma que as crianças tenham um uso seguro, pelo menos até elas saberem desabilitar todas as senhas, né? Chegar na adolescência vai ser mais difícil ter esse controle, mas na infância acho que a gente ainda consegue ter, né? De evitar, por exemplo, né, o feed contínuo, né? Alguns conteúdos, né, no YouTube, por exemplo. Então, a gente também tem ajudado as famílias, tem produzido com conteúdo nesse sentido, para que a criança, quando eventualmente precisa usar sozinha, também se faça isso com mais segurança, né?
Então, e outra coisa, eu acho que é importante, assim, a família gosta, sei lá, de ver um filme juntos. Bom, tá todo mundo ali compartilhando daquele momento, pode conversar sobre o filme, Uhum, né? uhum. Pode ser um programa familiar, né? Vai no cinema. Acho que ninguém aqui vai dizer que no cinema é um mau uso de tela, né? Então, é tudo muito na dose de como que é feito. Agora, a criança que vai passar o fim de semana inteiro jogando videogame, não vai brincar com os amigos, não vai levantar para comer, não vai sair para andar de bicicleta. Aí eu acho que a gente começa a se aproximar de um uso problemático. Agora, por que que a família tem dificuldade de tirar ela desse videogame, dessa tela o tempo todo? O que que acontece aí? Então, são essas coisas que a gente tem que ir ampliando o olhar e a compreensão para as famílias. Tá? Enfim, uma E avaliação entendendo que está nesse sistêmica. contexto onde isso tudo também, né, é muito incentivado, enfim, Uhum, né? uhum. Tem competição, as outras pessoas, o coleguinha tendo, o É. tio, o priminho tendo, né, às vezes. E esse tipo, enfim, de conhecimento realmente porque a gente está numa transição aí de mudança, se adaptando à tecnologia e é muito veloz. O, é, esse tipo de conhecimento tu consegue entregar para os alunos na graduação ou é uma situação mais de pós-graduação hoje, assim, né? Eu penso até para pensar em outras faculdades, em outras instituições de ensino de formação em psicologia, assim. Aqui na URGS, a gente tem uma disciplina que se chama Psicologia e Novas Tecnologias, que é uma disciplina eletiva para a graduação em psicologia, por enquanto. Ainda não fiz ela aberta para outros cursos, posso pensar sobre o assunto. Então, na graduação, a gente tem essa disciplina, e eu tenho uma preocupação muito grande com a divulgação da ciência. Então, a gente já recebeu várias vezes uma bolsa que se chama aqui na URGS BIPOP, que é de popularização na ciência. E aí, então, a gente tem uma videosérie que hoje tem acho que uns 15 episódios sobre o uso de telas, e a gente produziu 4 cartilhas para uso do público leigo, está tudo no site do NUFAB, está no site da URGS, se botar lá bebês e tecnologias, vai ter acesso a todo esse material, ele está gratuito, porque a gente realmente quer disseminar muito essas informações. Né? A gente sabe que a gente tem muita demanda por palestra, né? A gente tenta atender na medida do possível. A gente está começando um programa de extensão, onde a gente vai ter algumas ações voltadas à comunidade, né? Estamos estruturando isso agora a partir de setembro. Então, a ideia realmente é que chegue ao maior público possível. Acho que já vamos até para a gente aumentar a interação. Acho que eu vou colocar uma enquete no final do CELGcast lá. Você gostaria que a disciplina fosse aberta para não psicólogos também ou para psicólogos? Ah, por favor, mas olha, isso me ajudaria muito, porque não é um procedimento simples eu abrir. Sim, porque O com que a gente certeza aqui. fez é que a gente ofertou ela presencial e online já, né? Uhum, uhum, Eu já tenho oferecido ela online há mais tempo para poder contemplar um número maior de alunos. uhum. Com certeza, as áreas de sociologia, marketing, até administração, com certeza iam se interessar, né? É uma temática importante. E, A gente está quase e no acho que nos final. enriquece, né, Alexandre, poder Uhum, entender, poder conversar com as outras áreas também, porque é um fenômeno complexo, onde, né, a psicologia tem uma compreensão, a pediatria tem outra, toda a medicina, né, a psiquiatria tem outra, e toda a parte da comunicação tem outra discussão sobre os de mídias, então eu acho que a gente só se enriquece se a gente amplia uhum, esse olhar, né? com redes colaborativas, né? É. A gente está quase no final, mas eu tenho uma última pergunta aí, já que a gente tem uma referência no assunto. Quais são os próximos desafios na tua linha de pesquisa e estudo, Giana? O principal agora que a gente está começando a investigar é como que as crianças têm visto esse uso, né, delas, dos pares, na escola e com as famílias. A gente quer muito ouvir as crianças, então a gente vai começar a trabalhar com crianças um pouco maiores, até 8 anos, para poder entender tudo isso também. Então, ir direto na fonte, sem o intermediário. A gente vai conversar com os pais, com os professores e com as crianças agora. Giana, tem mais algum recado para quem está nos escutando ou nos assistindo nesse momento? Eu diria que não demonizem as telas, mas tentem fazer um bom uso, né? Dividam o tempo de vida, a tela faz parte da nossa cultura, mas outras coisas também fazem, né? Então a gente pode não deixar de ver os amigos, né? As crianças conviver com criança, ir para a natureza, brincar de bicicleta, ir para a rua,
E também pode ver um filme, também pode jogar, mas tudo com muita parcimônia. Ótimo, muito obrigado pelo preview da tua palestra e por essas outras informações aí também, extra palestra que tu trouxeste. Uhum. A atividade que a Jana vai estar envolvida vai ser no sábado de tarde e a gente tem mais um recado, que ainda é possível se inscrever na jornada, tá tudo no site jornadacelg2024.com.br. O meu nome é Alexandre Enes Henriques, eu sou médico psiquiatra e atual diretor de tecnologias do CELG.